Boa tarde, família. Vamos para as informações do Flamengo. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Desse falar Flamengo e Vasco, esses dois jogos. Flamengo é uma confusão, uma confusão. Às vezes o gol acontece porque são jogadores muito talentosos, né? E é isso que tem feito o Flamengo fazer gols. O Flamengo sofre muitos gols, né? É uma defesa que está muito insegura. O time não absorveu jogar com 3 zagueiros. O Rodrigo Caio está voltando. O Davi Luiz não tá numa boa fase. O Davi Luiz já é um cara que tem uma tendência destrambelhada de se comportar no campo do meio de campo para frente, né? E passam muitas bolas pelo pé dele. Ele vira, em boa parte do jogo, quase um armador. É uma confusão. É uma confusão o Flamengo. Eu acho que o Vitor Pereira tem um plano. Não sei se ele colocou no campo ainda. Eu não vejo diferença entre o Flamengo que perdeu a semifinal do Mundial para esse Flamengo que ganhou do Vasco. Eu não vejo diferença. Eu acho igualmente confuso. Eu vou falar isso assim com muito cuidado, porque o Vasco é um time imenso, que tem uma torcida maravilhosa. Eu realmente sou fã da torcida do Vasco e do time do Vasco. E não sou torcedora do Vasco, né? Mas o Flamengo, em 2023, com o que a gente sabe que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, não pode jogar de igual para igual com o Vasco. O Vasco deu o tom do jogo. O Vasco deu o tom dos jogos. O Vasco poderia facilmente ter vencido. E por que eu digo isso, que não pode jogar de igual para igual? Porque a gente sabe o que está acontecendo no Vasco. O Vasco está tentando agora se reorganizar. Passou uma temporada na Série B. Se você pegar os caixas dos dois times, a saúde financeira dos dois times, a gente está falando de ordem de grandeza diferente. E o Flamengo jogou de igual para igual com o Vasco. E o Vasco, assim, é que eu não gosto de falar em merecimento no futebol. Se houvesse merecimento no futebol, era o Vasco que tinha que estar na final, contra o Fluminense. Então, acho que o resultado foi maravilhoso para o Flamengo. O Flamengo pode perfeitamente ganhar do Fluminense do Diniz. É um timaço, mas é um timaço organizado, é um caos levemente controlado. O Fluminense não. O Fluminense tem espaço para um descontrole, porque é um time que ataca muito e absorve esse descontrole, que é tomar um contra-ataque ou levar um gol, mas é um time que tem um plano. Se fosse um texto, o Fluminense tem começo, meio e fim. O Flamengo é meio, meio, meio. Ninguém sabe o que está acontecendo direito ali. Agora, depois de perder as taças da Supercopa, da Recopa, do Mundial de Clubes e da Taça Guanabara, será que o torcedor vai fazer, né, uma mobilização diferente para brigar por esse título? Eu acho que contra o Vasco a torcida do Flamengo apoiou bastante, e, inclusive apoiou mais do que eu tenho visto nos outros jogos. A gente vai lembrar contra o Del Valle, os caras aos 90 e poucos minutos ali estavam cantando time sem vergonha, e depois o Flamengo conseguiu fazer o gol nos minutos finais, nos acréscimos, e levou para os pênaltis. Contra o Vasco até teve o grito de burro, mas foi bem isolado ali na hora da saída do Gabigol, do Arrascaeta, que inclusive o Arrascaeta saiu machucado, né? Mas acho que a torcida vai apoiar até o final, sem dúvida nenhuma, vai querer que ganhe, é óbvio, é um Fla-Flu. O meu ponto aqui é a questão mais do planejamento do Flamengo do que do apoio, assim. Eu acho que se a diretoria acha que o Vitor Pereira não tem condição de trabalhar com esse time, ela tem que esperar o resultado do estadual para tomar sua decisão. Tem que logo falar, olha, Vitor, obrigado, tchau, porque você vai perder 15 dias agora para esperar 2 rodadas do Brasileirão e demitir depois, e depois vai ficar lá no fim do ano falando, putz, mas a gente demorou, que nem foi com o Paulo Souza. O Flamengo podia ter conquistado a tríplice coroa, mas demorou para tirar o Paulo Souza e não sei o quê. Então, se você não tem convicção do que está no comando do seu time, que faça uma mudança agora, não espere, não dependa do resultado, não seja resultadista. Então a minha questão é essa. Agora a torcida, não tenho a menor dúvida que vai apoiar o tempo inteiro, embora tenha uma resistência ao Vitor Pereira, o sentimento pelo Flamengo vai estar acima do ódio pelo seu treinador, com toda certeza. Mas o que falta para esse time do Vitor Pereira, Danilo, para agradar pelo menos... É a pergunta do milhão. Assim, eu acho que tem um fantasma do Jorge Jesus rondando o Flamengo desde a saída dele,
que mesmo times que foram campeões não agradaram. Então a gente vai ver o Rogério Ceni foi campeão brasileiro e foi demitido. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e foi demitido porque deu uma queda de rendimento na reta final da temporada, quando o Palmeiras já estava disparado como praticamente campeão brasileiro e quando, obviamente, o Flamengo estava muito mais focado nas decisões do seu mata-mata. É verdade que o Flamengo sofreu mais do que eu imaginava contra o Corinthians na Copa do Brasil e sofreu contra o Atlético Paranaense, que eu acho até ok, para uma final única de Libertadores, acho que é normal que tenha acontecido aquele sofrimento. Mas você vê que um time que é campeão e demite o treinador em seguida, ou no caso do Dorival não renovou com o treinador, você vê que tem um nível que não é tão fácil de alcançar. E aí o Vitor Pereira chega numa temporada que ele vai ter que, como ele mesmo disse, não pode pintar todas as paredes da casa ao mesmo tempo, tem que organizar o time do jeito que ele gosta, conhecer os jogadores no dia a dia, porque por mais que ele conhecesse como treinador do Corinthians, é diferente conhecer no dia a dia, e mudar do jeito que ele acha. Só que ele não pode mudar tudo no começo, porque ele já tinha a Recopa, a Supercopa e o Mundial. E agora, quando ele começa a mudar, já é o mata-mata do Campeonato Carioca. O que precisa para o time jogar do jeito do Vitor Pereira? Tempo para treinar, para essa linha de 3 que ele quer fazer, por exemplo, ficar mais organizada, para o time entender qual é o papel do Gerson, qual é o papel do Thiago Maia, qual é o papel do Cebolinha, se vai jogar de ala, se vai ser banco, enfim, entender o que o treinador quer, e aí você dá um tempo e o time começa a jogar. A minha questão é, mesmo que pegue o estilo do Vitor Pereira, a torcida do Flamengo vai ficar satisfeita em ganhar de 2-1, 1-0, sofrer um pouquinho, ou vai querer eternamente o show de Jorge Jesus em 2019? A diretoria, a mesma coisa. Então precisa dessa definição, porque o Flamengo tem potencial para brigar por todos os títulos da temporada, mas não necessariamente dando show. Até porque seus jogadores, alguns dos seus principais jogadores têm sofrido. O Arrascaeta está sofrendo com lesão, o Gabigol jogou mal o último jogo contra o Vasco, Everton Ribeiro não está na sua melhor forma física. Então, ainda que o Flamengo tenha muita qualidade técnica, não necessariamente vai colocar isso, não vai transformar isso em realidade. E aí a torcida e a diretoria, os dois, precisam ir para o divã para entender. Querem ganhar, querem show, querem a volta do Jorge Jesus. Enquanto isso não for resolvido, vai ser esse eterno caos. De vez em quando aparecem clubes, ou vocês da imprensa que ficam buzinando no ouvido de todo mundo, ou vocês torcedores, o Sampaoli foi demitido. Por que tem um fantasminha aqui na nossa tela? Porque tem um treinador que não tá tão Que é o seguinte, sabe, Sim. eu gostaria que não acontecesse. Olha aqui, eu gostaria que não acontecesse. Mas provavelmente na quarta, quinta rodada do Brasileiro já vai ter 2, 3, 4 técnicos sendo demitidos, porque todo ano acontece isso. E aí tá aqui, ó, o fantasma argentino. Pode começar antes. Quem é esse fantasma? Antes? Antes? Como assim? Não, mas sem jogar? Que clube? Não deu pra entender, vai cair. Vai começar a Sul-Americana antes do Brasileiro. Vai começar, Libertadores também. Tem sorteio segunda-feira à noite aqui. Na SPN no Star Plus, dia Exatamente. 27. Tem final de estadual, final de estadual. e estadual Aqui, só derruba acompanha técnico. aqui, pronto. É um fantasma assustador se é pra quem? Vitor Pereira? Mas peraí, o cara tá na final, Não, mas agora não pode ser dá pra campeão entender, Mas estadual que agora. condição ele chegou ali? Que condição? Ganhou 2 jogos do rival Vasco. Como é que tá jogando esse time? Completamente desorganizado, sem identidade, sem estrutura de jogo. Ele faz modificações que você não entende. Ele faz opções pra começar jogando que você não entende. Não, mas deu certo. Deu certo por causa do resultado, mas o desempenho que ele foi trazido pra desempenho. Vou lembrar o que o professor falou aqui. Dorival Júnior é mandado embora. Não, Dorival esquece, não é mais técnico do Flamengo. A gente não vai falar mais do Deixa eu Dorival falar, aqui. porque ela tem razão no que ela tá falando. Pode seguir. Fala, Pra Natália. melhorar, o Dorival foi mandado embora, campeão de Libertadores e Copa do Brasil, mas com desempenho que a diretoria entendia que não era o suficiente com o time que tinha. Quando traz o Vitor Pereira, é para ele dar a esse time esse desempenho maravilhoso, de estrela, do top, do patamar. E? Né? Como é que O tá? ele faz? O time está desorganizado, desestruturado, sem identidade de jogo, bagunçado. Meu O time Deus. está bagunçado Não, mas tá na e ele final. faz opções de substituição
Se eu sou torcedor do Flamengo, tô ali na beira do gramado, eu tirava o sapato e tacava. Olha, vai dar corte. Essa vai dar corte. Agora eu gostei. Gente. Essa vai dar corte. Aqui não é 360, nós somos contra a violência. Aqui vai dar corte. Se puder repetir. Ia perder mando de campo. No Maracanã. O time ia perder mando de campo. E a senhorita ia pra delegacia do estado. Olha o torcedor. O torcedor tá no estádio vendo seu time ser amassado. Vai. Porque no segundo tempo o Flamengo foi amassado pelo Vasco. Tá, você tá lá, e aí? Aí você tá lá vendo o Esquece seu esse negócio time. de sapato. Não, aí você tá vendo o seu time ali. E o sapato dela não tem cadastro, é fácil de jogar. Pode seguir. É só E tirar. aí, Nath, você vendo o seu time ali amassado. Boa. Vive bem essa Fecha no situação várias sapato da semanas. artista. Olha o sapato. O tênis, é um Você tá vendo seu time sapatênis. ser amassado. É uma situação que não é tão nova pra você, mas tá vendo seu time ser amassado. Essa situação E aí? não é muito- Aí só dá Vasco. Você tá na torcida do Flamengo. E aí? você vê o cara. Você vê o Os caras chegando. Não, aí você olha, Os caras pro chegando. banco de reserva, você tem opção. Legal pra mexer no time. Mas tem que tirar alguém. Aí tem que tirar alguém. Mas o Aí ele tira Prates o quê? defendeu. Falou que ele tirou o Gabigol e o time melhorou. Marcou mais. Você não falou isso aqui ontem? Não, mas eu quero chegar no sapato. E aí, fica Nath, forçando como é ela que a falar é? essa bobagem de novo. Não, é que vai dar corte. E aí, Nath? Aí só dá Vasco. Ih, rapaz. Só dá Vasco, e aí? E aí você olha o seu time, né, que tem uma qualidade técnica realmente acima. E você não consegue fazer esse time jogar. Aí você olha pro banco de reservas. Você vai mudar o que é bom. Você não muda o que tá dando errado. Você muda o que é bom. Gente, pelo amor de Deus. O Matheus França não entrou bem? Não gostei. Jogador de bola, hein? Mas é bom jogador. Bom. Natália colocou com personalidade aqui o pensamento dela. Tá É certo. a comentarista que sai da caixinha. Sai do Pedro Natália Caixinha. Ferrão, Pedro Caixinha, comentarista técnico do que Bragantino. sai da caixinha. Tem nada a ver com o Pedro O Caixinha. problema é quando ela tira o sapato da caixinha. Aí Aí é podemos perigoso. ter cenas lamentáveis. Perigoso. É porque aquele time Eu lá, sei, ele dá um eu sei que você frenesi, passa. né? Mas não jogue Eu coisa no imagino, na gramado não, verdade, viu, você torcedor? passa. Senhor Rafael Proibido. Prates, que também é um cara de personalidade. O Rafael Prates, Mureteiro. o polivalente. Mureteiro. Valente. Joga em vários. Brilha no Mureteiro. rádio, brilha na TV, brilha na internet, Você quer falar do quê? De brilha no São Paulo? casamento. Rafael Prates, brilha no Casamento zap, nem tanto. brilha no zap zap. Não, eu vou diminuir a Ficou- participação. Não, Disseram que continua, tá você muito... tá bem. Não, São tá bem. 2 mensagens por semana, a gente vai reduzir um Não. pouco. É melhor. eu Porque sei. acho que tá tendo muita confusão. Às Morel vezes, Imortal sabe o disso. Morel Mortal manda mensagem de 25 dias atrás, tenho que ler, eu me perco. Ele Pode tá seguir. fugindo. Ele Você tá fugindo. concorda com Natália? Você O discorda? São Paulo não, acho que o São Paulo é um nome que está no mercado. A passagem dele pelo Sevilha foi problemática, Abel. O Sevilha está brigando para não cair na Liga Espanhola, está muito colado na zona de rebaixamento. O São Paulo já chegou a um time que tinha problemas, não sei o quanto de problemas apenas em campo, mas muitos problemas fora de campo também. Está deixando o time nas quartas de final da Liga Europa. Eliminou o Fenerbahçe na semana passada. Agora, na Liga Espanhola, o desempenho muito ruim. Tentou trocar jogadores, tomou 6 do Atlético de Madrid recentemente. O time fez jogos muito complicados. Nem lembrava time do São Paulo. Em relação à exigência, em relação à intensidade para roubar a mureteiro. bola. Ótima análise que você fez, como sempre mostrando seu conhecimento, mas você não respondeu a pergunta. Qual que é a pergunta? Você concorda com a Natália? Porque a Natália disse que o São Paulo é um fantasma para Vitor Pereira, que segundo a Natália, está tudo bagunçado. Não deveria ser. Para mim não deveria ser. Acho que ele pode ser um nome comentado se, por exemplo, o Flamengo perder uma final do Carioca, o time não conseguir andar nos próximos jogos, o nome dele vai ser comentado. É um treinador que passou fantasma. pelo É um futebol treinador brasileiro. Não, o problema é que no Flamengo tem um fantasma do fantasma, que é o Jorge Jesus. É um fantasma que maior que provavelmente ele. fica livre no meio da temporada. Jorge Jesus é o fantasma eterno. O São Paulo ele pode ser o novo fantasma. fantasma temporário. A meia temporada é perigoso demais do Flamengo arriscar ficar até uma possibilidade de voltar ao Jorge Jesus. Não, mas imagina, entra o São Paulo e já começa a ser assombrado pelo fantasma do É Jorge um Jesus. fantasma. Qualquer técnico que